Olá, Web Condôminos! Estamos começando mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo YouTube, Descomplicando Seu Condomínio. Com o nosso patrocinador e especialista em portaria presencial, Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo, e apresentado por minha advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio continuam abertas aí para você. Quer participar com a gente? Mande sua pergunta, opinião, sugestão de pauta nos comentários aqui no canal do YouTube ou pelo e-mail descomplicandoseucondomínio@gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida e mostrar a sua opinião aqui para os nossos web condôminos. Não faz mal, se é alguma pergunta para os nossos convidados que já estiveram aqui, manda para a gente, ele grava um videozinho e esclarece para você e a gente coloca aqui no próximo podcast que a gente estiver gravando. E a nossa semana aqui, nós já fizemos na terça-feira, colocamos no ar, aí falamos aí dessas siglas todas utilizadas no condomínio e como é muito extenso esse assunto, eu já falei para o nosso convidado, eu acho que ele ficaria aqui o mês inteiro, seria um mês inteiro só com ele e eu acho que a gente ainda não iria sanar todas as dúvidas. Então, se você tem dúvida, manda aqui pra gente que ele faz um videozinho esclarecendo a sua dúvida e a gente põe depois, tá bom? Então, nós vamos começar a segunda parte com o engenheiro Nísio Cabral Filho, da Doctors Medicina do Trabalho. E a gente agora, no podcast de hoje, a gente vai falar, assim, na de terça-feira, a gente ficou mais voltado para a medicina, para o ambiente de trabalho, do empregado de condomínio. Agora nós vamos falar da saúde mesmo do empregado, né? Na parte mais previdenciária. Então, olá, Nísio, obrigada por estar aqui de novo com a gente. Olá, Fabiola, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, estendendo aí esse assunto de saúde e segurança no trabalho na área condominial, porque é um assunto bem extenso, né? Então é um prazer estar aqui e como a Fabiola falou, as dúvidas serão bem-vindas aí pra gente. Então, agora, como a gente falou no finalzinho do podcast de terça-feira, muito empregado hoje, né? Não que não existia, como a gente também falou na terça-feira, sempre foi necessário toda essa documentação, mas, inclusive, não havia uma regra que você tinha que entregar para o empregado. E aí, depois, eu acho que foi em 2014... 2004. Mas entregar mesmo foi de 2000 até então, 2004 as empresas ignoravam, né? É muito recente, né, essa documentação, né? Eu falo porque antes de ser advogada eu trabalhei em DP e a gente entregava, mas alguns falavam assim, eu nunca recebi esse documento, para que é isso aqui? Eu vou jogar fora. Não jogue fora. Né? Então, assim, realmente, assim, muitas empresas ignoravam. Sim, assim, elas começaram a ver que realmente era necessário. Eu vejo que é porque aí as pessoas começaram a chegar no INSS. Exatamente. E aí o INSS começou a exigir. E aí eles começaram. Então, eu vejo que com força total mesmo foi a partir de 2008, 2010, certo. Né? Então, assim, e aí começaram a entregar o PPP. E, infelizmente, muito empregado acaba não sabendo o que fazer com essa guia, acaba jogando fora, acaba achando que é documento desnecessário que a empresa entregou, porque eles se atentam só ao TRCT, que é o termo de rescisão de contrato de trabalho, e as guias para saque de FGTS e recebimento de seguro-desemprego, e acaba não dando atenção a esses outros documentos. E é importante, né? Tanto o PPP quanto o ASO. Fala pra gente o que é o PPP e o que é o ASO. Muito bom, Fabiola, porque primeira coisa que a gente precisa esclarecer que são questões de legislação diferente, né? Então elas são oriundas de termos jurídicos diferentes. Então quando a gente fala do ASO, do Atestado de Saúde Ocupacional, a gente está falando sobre uma legislação trabalhista, tá? A legislação trabalhista, o ASO está previsto na NR7, que está vinculado ao PCMSO, que o ASO vai garantir ali que você, síndico, contratou um trabalhador para trabalhar no seu ambiente de trabalho e atestando que a saúde dele está apto para executar aquela atividade, né? Então o ASO, nós temos o ASO de admissão, o ASO periódico, o de mudança de risco, tá? E o ASO demissional,
tá? E o de retorno ao trabalho. São 5 tipos de atestados que a gente precisa estar emitindo durante a jornada do trabalhador. É legal porque a gente, em novembro, se não me engano, né, e a gente tem que rever aí, vai lá nos nossos vídeos anteriores, mas foi no ano passado, a gente colocou a questão do ASO, do retorno ao trabalho depois de um afastamento, né? Perfeito. E aí a gente falou desse ASO, então seria esse, né, que você falou. Exatamente. Do retorno. Não é o retorno das férias. Não, retorno de férias não, é retorno ao trabalho após um afastamento por mais com o período do INSS, ter que retornar na clínica de medicina ocupacional e aí ter o ASO de retorno ao trabalho. Só que o ASO é uma legislação trabalhista. E agora a gente vai para o assunto do momento na saúde e segurança do trabalho, que é essa questão que a Fabíola exaltou aqui, que é a do PPP, né? O PPP, pessoal, ele é um documento que tem origem na nossa legislação previdenciária, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Só que o PPP, ele é um formulário que ele é preenchido com base em outra documentação, que é o LTCAT. Olha eu voltando aqui nas sopas de letrinha, tá, Fabíola? Mas o LTCAT, ele é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, tá? Esse LTCAT, ele é um laudo previdenciário, pessoal, ele é um laudo previdenciário. Dentro desse laudo, que vai estar garantindo ali que a conclusão desse laudo precisa ser se o trabalhador daquela empresa vai ter direito ou não ao benefício da aposentadoria especial. Se ele está ou não exposto a algum agente nocivo previsto na legislação previdenciária que possa ensejar a ele o direito da aposentadoria especial. Então é com base nesse documento do LTCAT que a gente vai preencher o PPP do trabalhador. Então veja, o formulário do PPP, ele não consegue ser preenchido sem o que nós chamamos, o que nós batemos na tecla lá na Doctors, que é um lastro, né? Então, para colher as informações para preencher o PPP, precisa ter um lastro, precisa saber de onde está sendo, da onde está sendo vinda, de onde vêm essas informações. E essas informações vêm do LTCAT, não é da documentação trabalhista, que nem a gente falou na terça-feira, não é do PGR, não é do PCMSO. Existem algumas exceções dentro da norma que permite isso, mas o que a gente precisa esclarecer é que o PPP precisa ser preenchido com base no LTCAT, tá? E o LTCAT também é um dos documentos que precisam estar atualizados dentro do seu condomínio. É legal você colocar essa questão. Esse LTCAT, com que frequência o condomínio tem que chegar para a Doctors e falar, olha, eu preciso do LTCAT? Bacana. O LTCAT é um documento previdenciário, previsto na legislação previdenciária. Não existe uma norma regulamentadora que fale sobre o LTCAT. Diferente das outras. Diferente do PGR, do PCMSO que a gente falou anteriormente. O LTCAT está previsto na legislação previdenciária, dentro lá das instruções normativas, tanto do INSS, e acho que a instrução normativa 128, bem recente agora, de maio de 2022, que ela fala para a gente sobre a periodicidade do LTCAT, né? Então, a norma não define qual que é um período mínimo que tem que ser feito, tá? Por quê? Porque o LTCAT, ele é um laudo, e quando a gente faz o laudo, a gente faz uma analogia que o laudo é uma fotografia daquele dia, tá? Então a gente fez o laudo. Anísio, quando que eu tenho que atualizar o laudo? Em 3 condições. Quando há uma alteração no ambiente de trabalho, então eu estou num condomínio, o condomínio fez uma reforma e colocou um salão de festa, não tinha piscina, construiu piscina, mudou o ambiente de trabalho, precisa atualizar esse laudo do ambiente de trabalho. Contratou um cargo novo, então no meu condomínio eu tinha porteiro e zelador, aí eu contratei um auxiliar de serviços gerais. Opa, o laudo está desatualizado, precisa atualizar. Ou no meu condomínio eu utilizava o produto de uma marca X e agora veio outro fornecedor, eu tenho um produto da marca Y. Preciso atualizar o laudo. Então não existe uma periodicidade definida. Que acaba sendo aquilo que a gente falou anteriormente. Exatamente. Que o PGR, ele fala de 2 em 2 anos. Sim. Mas se você tiver uma assessoria, porque aí vai perceber a alteração, vai fazer o novo laudo. E automaticamente vai fazer o novo PGR. Sim. E aí automaticamente já vai perceber como teve essa alteração, também tem que fazer a alteração no LTCAT. Do LTCAT. Apesar de ser legislações, como eu frisei no início, legislações diferentes,
elas correm ali comunicam. juntas, se comunicam e conversam entre si. É que são critérios, são metodologias diferentes na avaliação do risco e na abordagem da informação que vai estar naquela documentação. Agora me fala uma coisa, a gente está falando aí, então a legislação assim que começou a exigir PPP, tudo é de 2004, algumas empresas só começaram a se entregar mesmo a documentação, eu tenho casos aí que o condomínio entregou só em 2014, Ixi. e aí a gente está aí falando, aquele pessoa que trabalhou lá está quase fazendo tempo de aposentadoria. Se é aquele zelador, aquele porteiro que trabalhou a vida inteira no condomínio, ele agora está chegando na época da aposentadoria. E aí você chega e se depara com aquela situação. O síndico que está ali, porque é ele que responde que assumiu ali, pelo né? condomínio, e aí ele chega e se bate com a situação de: olha, eu fui lá no INSS para fazer contagem de tempo e eles falaram que está aqui de 2014, mas eu preciso do período anterior. O que o síndico faz agora? Perfeito. Perfeito. É uma situação bem complexa, né, quando a gente pega isso, porque o PPP, a norma que estabelece ele, vem de 2004. Né? E é legal a gente já começar a quebrar alguns mitos, né? Porque o PPP, independente do trabalhador estar exposto a algum agente nocivo ou não, a empresa, né, ou o condomínio é obrigada a fornecer o PPP para o trabalhador em duas situações. Quando ele solicita e na encerramento do contrato dele. Tá? Então, esse PPP é obrigatório. Nessa situação que a Fabiola trouxe para a gente, bom, o trabalhador trabalhou um período no meu condomínio, o meu condomínio não tinha documentação de segurança. Né? Então aí a gente já tem um ponto de atenção. Então nesses casos a gente precisa fazer uma documentação que a gente chama que é o LTCAT extemporâneo. Tá? Então a gente vai ter que pegar algumas observações dentro da norma, fazer um laudo atual, né? O que nós recomendamos para os síndicos lá dos nossos clientes. Você faz o laudo da situação do seu condomínio atual e aí a gente vai anexar uma declaração de extemporaneidade junto a esse laudo, informando que no período que ele trabalhou, de 2010 a 2014, não houve alterações no ambiente de trabalho, que a atividade é a mesma que ele exerce atualmente. Então a gente vai fazer uma justificativa para anexar ao PPP dele, para ele levar o INSS informando, eu não tinha o LTCAT do período tal, mas eu tenho esse LTCAT que ele se remete àquele período. E aí a gente consegue, com base nessas observações, preencher o PPP e resolver isso para o trabalhador. É importante, pessoal, frisar que sempre vai ter alguma solução. A gente precisa... Era isso que eu ia falar. A gente está até falando de uma situação que normalmente em condomínio acontece isso, sim, né? Sim, mais difícil acontece. em empresa, mas como nosso foco aqui é condomínio, então é mais difícil acontecer, porque normalmente o condomínio fica anos idêntico, então normal. você consegue fazer. Mas tem aquele condomínio, como você falou, que ele não tinha salão de festa, passou a ter. Então, assim, aí se eu tiver o síndico, e aí do período que não tinha, ou que o salão de festa era diferente, e eu tenho como, e não tinha desse período anterior, e vamos dizer que eu tenho de 2010 para cá, né? Eu tenho como, por meio de fotos, situações que eu tenha por documento, você tem como também me fazer mais ou menos essa situação? A gente tem como fazer o laudo atual. A gente vai fazer o laudo atual, fazer a fotografia do dia como está o condomínio. As situações que, porventura, tem algum histórico, né, tem alguma evidência, nós fazemos a observação dentro daquele documento de modo que a gente consiga ali preencher e garantir que as informações ali tenham um lastro e sejam fidedignas com a situação que era antigamente. Né? Então é mais importante, nesse caso, ter o laudo atual e aí a gente vai fazer aquela declaração informando, houve essa alteração, não houve uma alteração, mas não há alteração no risco no qual o trabalhador estava exposto. Perfeito. Então, por isso que é importante ter uma boa assessoria de saúde e segurança do trabalho, ter profissionais, porque é uma área interdisciplinar, então tem que ter um profissional, um engenheiro de segurança do trabalho, tem que ter um advogado previdenciário para poder ali dar uma assessoria ali para o condomínio. Isso é muito importante, gente. A gente está aqui já chegando no final, mas eu acho que deu para esclarecer um pouquinho. Sem dúvida. Acho que os nossos web condôminos conseguiram ter esse esclarecimento dessas siglas todas. A gente já colocou que eu
fiz questão de colocar como era a sigla antiga e agora a atual, porque como é uma mudança bem atual, deixa bastante dúvida, a gente ainda escuta síndicos falarem na sigla antiga, né? E aí você vem com outro formulário, aí eles pegam, com certeza ligam para vocês e falam, olha, eu falei que eu queria esse, você tá me mandando PGR. Como assim, né? Então, acontece bastante. a gente tenta sempre mostrar para vocês que vocês ainda estão assim no período de adaptação, então é normal essa dúvida, esse ponto de interrogação. Nós agradecemos aqui todos os nossos webcondôminos que nos prestigiaram. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, curtam, compartilhem, comente, ative o sininho, compartilhe aí com toda a vizinhança. E como é que a gente faz para achar a Doctors? Bom, pessoal, a Doctors está em todas as redes sociais, só procurar a gente ali no Instagram, @Doctors Praia Grande. A Doctors é uma clínica de saúde e segurança do trabalho lá na cidade de Praia Grande. Nós atendemos toda a região aqui da Baixada Santista. Tá? O nosso telefone para contato é o 3499-1010, que inclusive é um telefone que é o WhatsApp. Lá a gente tem uma equipe de atendimento ali, nota 10, que vai poder estar esclarecendo as dúvidas de vocês e ser encaminhada ali para quem consegue auxiliar. Gente, como nós estamos aí no começo do ano, então aprenda a sentar e observar. Nem tudo merece uma reação ou a sua atenção. Gente, até o próximo podcast. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.